Olá, queridos, bom dia. Deus abençoe a todos, amém? Carta aos Coríntios, ao povo de Corinto, ok? Escrita por Paulo. Perfeito? Paulo evangelizou o mundo gentil, o mundo que não era judeu, e escrevia cartas da prisão quando estava longe. E então ele escreveu uma carta aos Coríntios. Coríntios era uma cidade portuária, uma cidade com muita idolatria, muita prostituição, certo? Muita lascívia. Então era uma cidade muito pesada. E Paulo fundou uma igreja, veja só, Paulo fundou uma igreja cristã, uma igreja messiânica, certo? Naquele lugar. E em determinado momento na carta, ele vai falando aqui, depois de 10 capítulos aqui, se quiser ler, é muito bom. Ele vai dando vários conselhos. Ele fala que tudo é permitido diante de tudo daquela permissividade que aquele povo tinha. Podemos fazer, eram prostitutos, eram todo tipo de pessoas, todo tipo de degradação moral e social existia ali, certo? Tudo que era pecado e coisas, né? E Paulo, ao declarar uma coisa, ele fala assim, ele fala antes do versículo 23, ele fala que o Senhor tem ciúmes, o Espírito tem ciúmes do cristão, daquele do convertido, né? A pessoa se converte e começa a aprender do Senhor, e o Espírito Santo começa um relacionamento com você, e ele passa a ter ciúmes, aquele ciúme bom, de cuidado, de querer você perto. É isso que ele está falando aqui, certo? Ele fala assim: tudo me é permitido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é útil, certo? Ele fala assim: tudo é permitido, não é o que vocês dizem? Sim, mas nem tudo é útil. Tudo é permitido, pode ser, mas nem tudo é edificante. Ninguém deve procurar interesses próprios, mas os interesses dos seus companheiros, ok? Ele vai falando coisa assim, ele vai usando a própria permissividade daquele povo. Não é permitido, sim, mas será que convém? Ele começa a pôr na cabeça das pessoas: julguem vocês. Vocês é quem tem que olhar para vocês mesmos, para dentro de vocês. Porque se o que vocês estão fazendo está sendo benéfico para o próximo quando ele olhar para você. Ele vai falando, ele vai navegando na palavra aqui, vai ensinando a respeito até de alimento, né? Se você for convidado para comer na casa de um irmão, coma, não fique perguntando, não fique ali sendo juiz naquela casa. Mas se a pessoa falar que isso aqui é sacrificado a ídolos, aí sim você pode ter a liberdade de dizer: então eu não posso comer, eu não devo comer. Explica por quê, né? Isso é consciência, isso é amor, certo? Isso é edificante para o seu companheiro, para quem convidou você, ok? Então, ele vai falando a respeito dessas coisas, fala do véu, vai falar de costumes da igreja, de como era assim, como era antigamente, como ele ensinou, que ele fala aqui, eu doutrinei vocês, essa doutrina vocês não esqueceram, do véu, da roupa, tudo, mas ele fala no 16: entretanto, se alguém quiser debater a respeito disso, permanece o fato de não termos esse costume nem nas comunidades messiânicas. Quer dizer, esse costume de véu, de coisa, tipo de roupa, você vai ver aqui depois, que não era costume na igreja de Corinto. Não era para usar, não era para fazer aquilo ali um costume de obrigação de fazer, ok? Mas não é esse o assunto. O assunto está no versículo 1 do capítulo 11, que fala assim: sejam meus imitadores, porque eu imito a Jesus, como eu sou imitador de Cristo. Nessa Bíblia aqui ela fala assim: tentem imitar-me, Paulo fala, porque eu tento imitar Jesus. Essa imitação é um espelho que as pessoas vão olhar para ver Jesus. É uma lupa, sabe? Um binóculo que a pessoa vai olhar em você e vai procurar ver Jesus. E a grande pergunta é para hoje: o que é? As pessoas olham para você e o que é que elas veem? Você consegue dizer para as pessoas: olhe para mim,
Você aí que está com 10 anos de casado, 5 anos de casado, bem casado, está lá com a sua esposa, tem uma vida de fé, uma vida de moral, de costumes, bons costumes, tem filho, tem visitas na sua casa, que às vezes vão lá, ficam na sua casa, ou passam um final de semana na sua casa, ou estão lá com você. E essas pessoas, fatalmente, elas contam os problemas para vocês do casamento. Problema, o filho às vezes vai na sua casa, a nora chega na casa, fala com a mãe, com a sua esposa. E existe a possibilidade sempre de você falar assim, ó, aprendam de mim, olhem para mim. Tem condição de você falar assim, olhe para mim, aprenda comigo? Ou você vai ficar divagando, falando da vida alheia, dando conselho do teu próprio coração? Porque a palavra de Deus fala assim, ó, não fale as coisas do teu coração, mas as de Cristo. Ele fala assim, ó, seja meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. Então o grande ensino que eu tive essa madrugada aí, até com a Rosária, é se o meu filho chegar para mim, falar alguma coisa do casamento dele, falar, filho, olha no meu casamento, olha o relacionamento que eu tive com a sua mãe, que eu tenho com ela. Ah, a gente errou, a gente falhou, você viveu junto com a gente, você soube o que aconteceu, mas nós estamos juntos aí há 30 anos, estamos aí casados há 10 anos. Então, filho, aprenda. Sei lá, às vezes você casou, sua esposa já tinha filhos. Você pode, filho, olha agora como é que no que você se tornou, o homem que você é. Então, essas diferenças, sabe, são benéficas para o futuro, para você poder ensinar outras pessoas, ensinar seu filho, ensinar alguém que vai na sua casa, alguém que você apadrinhou num casamento, alguém que você está fazendo um aconselhamento, certo? As pessoas têm que ter confiança de olhar para você e ver Jesus, e você tem que ser confiante na palavra de que a tua vida com Cristo está entregue. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida de perdão, é uma vida de conserto, é uma vida de amor, de se doar para sua esposa, da sua esposa se doar para você. Amém, querido? Essa é a palavra de ensino mesmo hoje que eu tive com a minha esposa, que eu tive na minha casa. Deus abençoe, tchau!